Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família. Aliás, não só na sua casa, né? Hoje, com as redes sociais, com a internet, no lugar que você estiver, você consegue nos assistir e nos acompanhar. Inclusive, o Vejam Só está cheio de novidade. Daqui a pouquinho nós vamos explorar mais essas novidades também, mas é sempre um privilégio poder contar com a sua participação, com a sua audiência, que eu sei que gosta de tratar dos assuntos que são abordados aqui no Vejam Só, repercutindo com os amigos, com a família, na igreja, debatendo as temáticas que o Vejam Só levanta também. E esse é o nosso objetivo, que o povo de Deus se interesse pelo estudo, pelo aprofundamento no conhecimento, por buscar essas respostas que nós colocamos aqui. A ideia não é simplesmente uma resposta pronta, fechada, definitiva, mas que você se interesse pelo assunto, leia, pesquise, se aprofunde e a partir disso consiga também dar as suas respostas às perguntas que nós colocamos. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você. Eu já vou, na sequência, apresentar os meus convidados. Antes, deixa eu só dar um recadinho, para, na verdade, reforçar, né, o recado. Se você gosta de falar de teologia, gosta do Vejam Só, quer repercutir um pouquinho dos bastidores também, vai lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, e por lá a gente conversa mais também. Recebo muita mensagem, na medida do possível vou respondendo e conversando também com as pessoas, para que a gente possa interagir um pouquinho também fora do programa. Às vezes fica mais fácil essa interação, né? E lá a gente consegue responder algumas perguntas que são colocadas também, vai por lá também, chega lá para a gente poder conversar, tá certo? Ó, vou apresentar os meus convidados, na sequência, matéria de abertura, que vai apresentar o tema, e hoje um tema muito interessante, polêmico, de certa maneira, e que eu tenho certeza que você que nos acompanha vai curtir bastante, pensar, refletir e, obviamente, conversar sobre o assunto. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Wesley Brito, ele que também é psicólogo clínico e gentilmente atendeu o nosso convite. Pastor Wesley, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, estar aqui no Vejam Só nesta noite, é uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a alegria é nossa em recebê-lo. Pastor, nós vamos dividir aqui a apresentação, né? Vamos começar primeiro com o ministério do irmão. Vou pedir para o irmão falar a igreja, que o irmão é pastor também, passar o endereço para a gente, por favor. Ok, vamos lá. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Guaianazes. Nosso pastor-presidente é o pastor Jeremias Veloso, um grande teólogo. E nós estando ali, ele nos colocou em uma congregação para tomar conta. Nós estamos na congregação ali na rua Beira Rio, no Jardim Nazaré, em Itaim Paulista. Estamos ali trabalhando arduamente e creio que o crescimento Deus vai dar. Amém, com certeza. Será um tempo de bênção também. E pastor, vou pedir para o irmão falar um pouquinho também sobre o trabalho do irmão na área da psicologia também. Inclusive, os contatos do irmão vão aparecer para que você, se tiver interesse, conheça um pouquinho melhor, não só o ministério, mas o trabalho do irmão na área também, por favor. Ok, vamos lá. Eu sou psicólogo clínico. Eu atendo ali no Itaim Paulista, na Avenida Barão de Alagoas, número 300. Sigo a linha aí da psicanálise, mas estou fazendo uma pós-graduação em análise do comportamento. Estamos aí para o que der e vier. Você pode contar comigo, as redes sociais estão aí. E também estou com um projeto de atender algumas igrejas com palestras sobre ansiedade, depressão, algo que está muito vívido em nossos dias. Com certeza. Inclusive, os contatos vão aparecer, mas se por algum motivo não anotou, não deu tempo, não tem problema. Vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, e lá nós vamos deixar todos os detalhes, tá bom? Os contatos dos nossos convidados, para que você com calma, com tranquilidade, acesse, siga, busque informações também, não só sobre o tema, obviamente, mas também sobre o trabalho e o ministério dos irmãos que nos ajudam aqui. De novo, obrigado, Wesley, pelo carinho, meu irmão. E o Vejam Só tem a alegria de receber nesta oportunidade a Silvana Filgueira, ela que é digital influencer, especialista em protestantismo brasileiro, é professora também, é historiadora. Nós vamos falar um pouquinho também. Silvana, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Eu que agradeço, Eliezer, a oportunidade. Não é só isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, até para a gente começar pela igreja também, né? Então, antes da gente falar das funções, vou pedir para a irmã começar pela igreja, a igreja que a irmã congrega, por favor.
Eu sou membro da Assembleia de Deus Ministério do Belém e eu tenho um canal no YouTube, né, que é muito importante, ligada a essa questão, que é Diário Pentecostal Historiando, que a gente abrange as várias igrejas que pertencem ao protestantismo, inclusive as pentecostais, no caso a Assembleia de Deus, sim, pela qual eu congrego. Muito bacana. Então aí tá um pouquinho do trabalho, inclusive o contato da Silvana nós também vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então você vai poder tirar dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar e conhecer também um pouquinho melhor do Ministério do Trabalho da Irmã, no YouTube, lá no Instagram também, falando sobre essa questão do protestantismo brasileiro, principalmente na linha pentecostal também, tá bom? De novo, Silvana, obrigado pelo carinho, viu? Muito bacana recebê-la aqui e vai ser fundamental na nossa conversa de hoje. Ó, antes da gente rodar a matéria de abertura, que vai apresentar o tema da nossa conversa, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, meu irmão, nosso estilo é outro. Se você precisa dar uma repaginada no visual, ou então quer mudar até o seu jeito de se comunicar, o visual fala demais sobre a nossa comunicação, procure pela Garbo. Redes sociais ou no site garbo.com.br. Você vai conhecer todo o portfólio da empresa e, obviamente, descobrir e localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que viu aqui no Vejam Só e aí você vai garantir um descontaço, tá bom? Então, além de ficar elegante, bonito, vai economizar também, é o combo perfeito. Então vai lá, procure pela Garbo que eles vão te ajudar, tá certo? Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo, um grande abraço. Que Deus continue abençoando o trabalho e a vida de vocês, meus irmãos. Vamos lá rodar nossa matéria de abertura, vai apresentar o tema. Na sequência a gente volta para começar aqui o nosso diálogo de hoje. Vejam só. As mulheres no Brasil ocupam hoje 34% dos cargos de liderança sênior, que são cargos de diretoria executiva nas empresas, isso de acordo com pesquisa divulgada no ano passado. A participação de mulheres em cargos de gerência sênior aqui no Brasil está acima da média mundial, de acordo com essa mesma pesquisa. E o nosso debate de hoje vai utilizar essa informação como base para a nossa temática. Acompanhe comigo. Uma mulher que dedicou muito de sua vida para alcançar esse cargo dentro da empresa, estudos, muito trabalho. Ter mais autoridade profissional, provavelmente ter mais ganhos que o marido, com mais sucesso profissional, essas questões que são muito relevantes para a sociedade moderna, devem interferir nos papéis do homem e da mulher dentro de casa? Como funciona essa questão no mundo moderno? Essa questão de trabalhar fora já faz parte da maioria das mulheres cristãs, o que em alguns estudos, por conta da independência financeira, algumas relações dentro de casa estão sendo alteradas. Mas é isso que deve acontecer? As orientações bíblicas mudam de acordo com a posição no mercado de trabalho do homem e da mulher? Existe essa possibilidade? Outra coisa, se as mulheres ganham espaço fora, qual o motivo de não ocuparem esse espaço dentro da igreja também? Cargos de liderança, de autoridade, de conduzir o rebanho. Essa será a pauta do debate de hoje do Vejam Só, que já começou. Fique ligado! Muito bom, a gente viu aí na matéria aí como que a participação das mulheres tem crescido. Não só assim no mercado de trabalho, mas em cargos relevantes dentro do mundo corporativo. A mulher, cada dia que passa, exerce um papel de liderança no mundo. Mas parece que dentro da igreja isso ainda não acontece. Muitas barreiras, muitas dificuldades, e essa é a nossa pergunta. A mulher pode exercer a liderança no lugar do homem? Seja na igreja, seja no mercado corporativo, seja no casamento. Existem restrições? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos começar conversando, inclusive, por aí, pela resposta da nossa pergunta. Tá bom, Wesley? Vou começar com o irmão, depois vou com a Silvana. No bloco seguinte, a gente inverte. Começa com a Silvana, depois o Wesley dá sequência, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder começar, Wesley. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? A mulher pode exercer a liderança no lugar do homem? Então, dentro da igreja em si, como a mulher vai colocar esse papel de liderança? Na Bíblia Sagrada nós vemos muitas mulheres líderes, somente Débora, que é o nome mais reconhecido em todos
as igrejas, nos livros bíblicos e exalta ela, mas fora ela tem muitas outras mulheres, como um exemplo, Priscila e Áquila. Na Bíblia normalmente sempre fala primeiro o nome do homem, mas nesse casal especialmente fala primeiro o nome da mulher. Priscila, depois Áquila. Então, mas na Bíblia Sagrada, algo que eu não consigo enxergar é uma mulher voltada como uma pastora, como uma líder. Porque desde quando Deus chamou sempre o homem como um papel de liderança. Mas a mulher pode sim exercer a liderança de várias outras formas. Do líder de mocidade, líder de irmãs, líder de trabalhos missionários. Mas na Bíblia Sagrada não vejo o alvará, vamos dizer assim, para o papel de uma mulher líder de uma igreja total como se fosse uma pastora. Tá, então, na visão do irmão, a mulher não pode exercer a liderança pastoral. Pastoral, eclesiástica, né? Isso. Mas em outros aspectos ela pode liderar, não teria problema dela comandar o homem. Por exemplo, dela ser chefe, diretora de uma empresa, sei lá, Hoje, a patroa, né? Isso. O pessoal comenta, e não teria problema. Hoje eu estava até pensando sobre isso. Hoje você entra nas faculdades, entra nos cursos, o número de mulheres é muito maior do que os de homens. Então, elas são mais esforçadas, elas são mais guerreiras, elas estão entrando com tudo no mercado de trabalho. Então, você observando as mulheres, logicamente que as oportunidades vão aparecer para aqueles que vão atrás. Então, se as mulheres estão indo atrás e os homens deixando um pouco de lado, automaticamente as mulheres vão tomar a ponta do iceberg aí de todos os âmbitos trabalhistas, vamos dizer. Tá. Mas se o homem abandonar a liderança da igreja, ela não pode. Então, vamos lá. Quando o homem abandonou lá na questão vamos fazer o seguinte, Wesley. Depois a gente volta nisso. Deixa eu ouvir a Silvana também, senão nós vamos ficar conversando aqui. Depois a gente retoma aí. Silvana, quero ouvir a irmã. Como é que a irmã responde a nossa pergunta? A mulher pode exercer a liderança no lugar do homem? Então, depende do local, né? Biblicamente falando, para o pastorado, é como o nosso colega aí colocou, a gente não encontra base bíblica para isso, para a mulher. Para as outras instituições, trabalho, ok, mas tem suas consequências, né? Muito bom, perfeito, nós temos muita capacidade sim, muito empenho, porém, as consequências desse papel da mulher de sair do lar, deixar o lar para ocupar outros papéis sociais, profissionais, nós temos visto as consequências negativas, como, por exemplo, eu sou professora de uma instituição pública e nós vemos aí a diferença, fazendo um comparativo com outras gerações passadas, onde as mães estavam em casa, você vê a diferença da criação dos filhos. A questão da inquietação, as crianças que não têm aquele controle, não conseguem obedecer, receber ordem. Nós acreditamos, há estudos que têm a ver com esse afastamento da mulher do lar. Então, de novo, na igreja não pode. Pastorado, né? Tá. Outras coisas na igreja, a Bíblia não condena, né? Porém, o pastorado, infelizmente, eu sou mulher, mas isso me barra. A Bíblia me segura, porque se eu for falar de mim, se eu não usar a regra de fé Bíblia, eu seria muito impetuosa, queria me meter em tudo quanto é coisa, mas a Bíblia me segura. Entendi. Nós vamos repercutir também isso, porque assim, ficou a impressão seguinte, por exemplo, a mulher pode ensinar as crianças. Inclusive, tem algumas igrejas que nem gostam mais de chamar de cultinho, né? Culto. A mulher pode. Mas no culto não pode. Exatamente. Nós vamos chegar lá também. Nós vamos chegar nesse aspecto. Mas a irmã colocou um adendo na questão que a mulher pode exercer fora, mas isso é um problema. Certo? Então, apresenta um problema em ela ocupar esses espaços. Tá bom? Então, nós vamos repercutir essas questões também. Eu quero agora ouvir a sua opinião. Como é que você, que nos assiste, responde essa pergunta? Que tipo de visão que você tem desse assunto? E como é que você localiza a oportunidade para participar aqui do Vejam Só? É lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só.
Chega por lá que lá você vai encontrar toda a interação com o programa, enquetes, temas, convidados, os contatos dos convidados. Lá você pode mandar sugestão, pode mandar tema que você quer ouvir, né? Que seja pauta do nosso debate, tudo por lá, tá bom? A enquete que nós colocamos lá foi a seguinte: se muitos afirmam que a mulher não pode exercer liderança dentro da igreja, inclusive nossos 2 convidados hoje têm essa opinião, não pode exercer o cargo de pastora, né? Como explicar o destaque de muitas mulheres no mundo corporativo? Bom, se ela não pode ter destaque na igreja, por que fora pode? Qual que é a diferença? O que a Bíblia aponta? Tá? Eles vão responder e eu quero ouvir também a sua visão. Qual que é o problema disso? Então você vai lá e comente, tá bom? Então a gente colocou lá a pergunta e aquela caixinha lá para você comentar, tá bom? Então vai lá e bota a sua opinião. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que isso é indiferente, ou a Bíblia só está falando de espiritualidade, a Bíblia não fala de mercado corporativo, não fala da vida, não sei. Vai lá, dê a sua opinião, coloque a sua visão e nós vamos aqui, durante o debate, pegar algumas dessas opiniões e colocar para os meus convidados comentarem também, tá bom? Antes da gente continuar, deixa eu só dar um recadinho para você que gosta do Vejam Só, gosta de nos acompanhar. Nós estamos em todas as plataformas, todas as redes sociais. Já falei aqui do nosso perfil do Instagram. Se você quiser, você vai lá no Facebook, que você vai encontrar o Vejam Só também, @programa Vejam Só, ou é facebook.com/programa Vejam Só. Aparece aqui, ó. E nós estamos de volta com o nosso canal do YouTube, Programa Vejam Só. Vai lá no YouTube, procura lá pelo nosso canal, se inscreva no canal, nós estamos retomando as atividades, tá bom? Então lá você vai encontrar tudo do Vejam Só, inclusive transmissões ao vivo. Isso mesmo. Bom, você está me assistindo agora na HIT, pela TV. O programa é gravado, tá certo? Nós não estamos ao vivo agora. Mas nós vamos transmitir no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook e no nosso Instagram a gravação do programa ao vivo. Então vá por lá que você vai encontrar todas as informações para você poder acompanhar a nossa gravação, tá bom? Em tempo real, ao vivo. Vá por lá. Além disso, dessas redes sociais que eu coloquei para você, o Vejam Só está também nas plataformas de áudio. Pô, de repente você quer ir para o trabalho ouvindo o Vejam Só, você encontra em qualquer uma delas. Vai lá que você vai encontrar toda a programação do Vejam Só nas plataformas de áudio também. Tudo à sua disposição, querendo facilitar o seu acesso ao nosso conteúdo. Não só o seu, tá bom? Mas a das pessoas que você gosta. Compartilha com todo mundo essa novidade, porque daí a galera vai se movimentando, as nossas redes vão crescendo e a gente consegue alcançar muito mais gente, tá bom? Então vai lá, Instagram, Facebook, YouTube e também nas plataformas de áudio. Todas elas você encontra o Vejam Só. Procura lá, Programa Vejam Só. Você vai nos encontrar, tá bom? E aí divulga para todo mundo também, para todo mundo saber, tá certo? Meus irmãos, vamos lá. Como ambos não defendem a mulher no pastorado, eu vou defender a mulher aqui no pastorado. Aqui. Vou fazer a linha diferente aqui para a gente ter o nosso debate. Mas eu quero começar entendendo o seguinte, pastor Wesley. Qual que é a diferença? Ou como que a Bíblia aponta essa diferença de uma liderança eclesiástica e de uma liderança corporativa? Por exemplo, o irmão citou Débora, certo? Débora era uma líder espiritual e governamental. Ela exercia essa função. Por que a mulher não pode fazer isso? Então, o que mudou? Ou por que no Novo Testamento ela não pode ir na igreja e pode fora? Qual que é a diferença? Então, vamos lá. Falando primeiro do âmbito aí, dentro da igreja em si, né? Todas as vezes que Deus ele fez uma aliança, ele começou a aliança com Adão, fez com Adão. Quando Eva tentou assumir o controle, a autoridade, tomar a decisão, aconteceu a queda, o erro. E depois Deus continuou fazendo alianças e continuou a aliança com Noé, não com a esposa de Noé. A aliança com Abraão, não com Sara. Ele começou a fazer aliança com Arão e não com Miriam. E Miriam já tinha aparecido em Êxodo. Então você vê que todas as vezes que Deus foi fazer uma aliança, ele fez com o homem, colocando o homem como líder do povo de Israel. Débora, até mesmo na questão de juíza,
ela serviu como uma líder civil, aí já entra na parte corporativa, né? Vamos dizer assim, ela exerceu essa função corporativa de uma líder civil, cumpriu muito bem, e ela mesmo fala, né? Ela fala assim, eu me levantei como mãe de Israel, no seu cântico, né? E quando ela fala que eu me levantei como mãe, como aquela que cuida, aquela que protege, que guerreia. Um exemplo hoje, uma família aí que o pai está ausente, a mãe se levanta como o quê? O papel do pai, mas como uma mulher guerreira, uma mulher presente. Foi igualmente fez Débora. Foi uma ausência ali de, vamos dizer assim, um pai físico, mesmo nós tendo o pai espiritual que é Deus, mas ela se levantou ali e fez o papel que não tinha um homem para fazer, que ele se absteve, né, do seu comando. Silvana, eu quero ouvir de você também essa perspectiva aí. Onde que muda isso? Por que no Novo Testamento é diferente, já que no Antigo Testamento a gente tem exemplos, e talvez o de Débora seja o mais emblemático, dessa mulher assumindo o controle do povo de Deus? Olha, eu vejo como... eu não vejo como uma punição a gente não ver exemplos de mulheres na liderança no Novo Testamento. Eu vejo como uma proteção de Deus, porque exige muito emocionalmente, físico, e a mulher já tem outras atribuições que diz respeito mais a uma mulher, como, por exemplo, em casa, aquela sensibilidade para com os filhos, com a família, com o dia a dia, e impor, né? Se nós tivéssemos exemplos no Novo Testamento da mulher liderando, mais essa função, mais essa pressão, eu vejo tudo isso como um cuidado de Deus, poupando as mulheres. Da liderança espiritual, a irmã Exatamente, fala? Isso, porque a liderança, a pessoa se desgasta muito emocionalmente estando numa liderança. E ela já se desgasta emocionalmente com outras coisas, em outros aspectos da vida, né? E eu penso que Deus poupou a mulher, é um amor para com a mulher. Essa questão espiritual. Pastor, vou começar pelas alianças. O pastor citou aí que no Antigo Testamento Deus sempre escolheu o homem para fazer aliança. A teologia trabalha com a vinda de Jesus uma nova aliança. Jesus fez aliança com quem? Na primeira lá, ele fez aliança com Maria, né? Que foi a aliança aí para vir o filho. Por isso que eu falo que as mulheres são honradas em muitas partes, quando fala de Ana, falar de Maria, a própria Maria, trouxe essa virtude que foi o nosso Deus Jesus. Mas, em contrapartida aí, nós vemos o quê? Por exemplo, os 12 discípulos, né? 12 apóstolos. Um morreu. Judas abandonou e morreu. Precisava da alteração de um. Tinha lá as mulheres, tinha Maria Madalena, tinha as pessoas mais próximas. Ficou precisando de um líder aí, entre os 12. Aí levantou quem? 2 homens. Matias e o outro. E ele, Matias, que ficou. E o interessante é que quando precisava para cuidar da viúva, lá em Atos, cuidar de mulheres, vamos levantar outra mulher, mas não, ele me dá 7 homens. Eu preciso de homens. Aí levanta lá os diáconos, né? Você vê que sempre quando precisou de um líder eclesiástico, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, foi dada essa autoridade ao homem. Não estou dizendo aqui que a mulher não é capaz. Sim, a mulher ela fez muitas coisas e nós devemos muitas coisas das mulheres. E ela tem a capacidade de fazer. E faz. Não precisa ter, vamos dizer assim, o título de cargo eclesiástico. Mas um exemplo aí é de Priscila, como eu falei, ela deu instruções para grandes homens do Novo Testamento. Ela falou, ela era uma grande dona de casa, mas também aconselhava fora de casa. E até mesmo dentro da igreja. Até mesmo que eu falo assim, a questão do papel eclesiástico. A Bíblia ela nunca vai apontar, mesmo a mulher assumindo a liderança em alguns pontos, dando um papel eclesiástico para essas pessoas, para as mulheres, né? No caso da Nova Aliança, até a ideia, pastor, é que quando Paulo vai repercutir isso, ele fala que não tem mais judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, todo mundo é igual.
não tem nenhuma mudança, inclusive a partir da nova aliança, a partir de Jesus, não traz nenhuma alteração nesse aspecto? Então, vamos lá. Aspecto de liderança, quando ele fala assim, não há nem homem, nem mulher, nem servo, nem serva, nem grego. Até mesmo quando ele fala assim, quer ver um exemplo? Uma palavra que se tornou muito pejorativa no nosso vocabulário foi submissão. Muita gente fala, a mulher submissa, a mulher escrava. Não, não é isso. Submissa é estar sobre a mesma missão, é estar junto, estar colado, é estar apoiando. Até mesmo quando Paulo vai dar instrução a um pastor, ele fala, o pastor, o bispo, ele tem que ser homem, marido de uma só mulher. O bispo em si, no meu ponto de vista, no ponto de vista da Bíblia ali, quando Paulo está falando, ele tem que ter uma mulher do lado. Que a mulher está ajudando, é uma ajudadora, uma auxiliadora, aconselhadora. Então, quando Cristo ele vai falar assim, Paulo vai falar, ele fala assim, Deus Pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, como o marido é a cabeça da mulher. Quem é maior? Cristo e Deus? Não tem maior. É igual o homem e a mulher, não existe um maior que o outro. Mas os dois estão sobre a mesma missão. Silvana, queria ouvir um pouquinho de você sobre essa questão. Até depois a gente vai repercutir a sua fala dessas dificuldades que pode aparecer com a saída da mulher para o mercado. Mas nessa questão espiritual, se pode liderar jovens, crianças, adolescentes, exercer outros ministérios, evangelismo, missões. Pode ser, na sua visão, pode ser missionária? Um exemplo da mulher samaritana. Ela foi missionária. Isso. Então, tem uma série de coisas. Por que pastora não entra nisso? Qual que é a diferença de você orientar um homem formado, né, uma mulher adulta, e um adolescente, um jovem? Olha, Eliezer, esse caso aí é um dos casos que eu não entendo da Bíblia. E eu atribuo a minha ignorância a não saber te dar essa resposta. Eu não sei o porquê. Mas como Deus é amor, como eu já falei, eu atribuo isso ao cuidado de Deus para com a mulher. E tem pessoas que dizem, mas eram só homens por conta da época, a cultura da época. Quando eu escuto isso, me passa uma imagem, dá uma impressão que as pessoas estão limitando Deus, como se ele não soubesse que no futuro a geração estaria com as mulheres em alta, ocupando outros espaços. Deus sabia, e mesmo assim ele não deu indícios que a mulher poderia ser pastora. Por quê? Então, atribuo novamente ao cuidado, ao amor de Deus para com as mulheres. Você tem, pastor, uma resposta para isso? Por que pode cuidar de adolescente, de criança, ensinar? Até para dar uma pimentada na pergunta. Imaginando que a criança você está preparando para ser... um adulto, velho. O líder de amanhã, né? Você vai preparar a criança, o adolescente... Por que a mulher pode ali, mas depois não pode? O que muda de um lado para o outro? Vamos lá. Como eu disse, na minha visão, o ponto principal ali é o quê? A mulher em si, ela está mais próxima do filho, é o papel da criança. Ela sabe lidar melhor, sabe conversar, sabe instruir, sabe mostrar ali, às vezes, o pai, né? Já está como líder, com tantas tarefas, tantas coisas para fazer, às vezes não consegue dar atenção tanta para o filho, vamos dizer assim, como a criança. A mãe em si, ou a mulher, faz esse primeiro papel de colocar a criança no caminho que deve andar, para no futuro chegar e estar maduro, né? Até mesmo um dos textos mais bonitos da Bíblia, pode uma mãe se esquecer de um filho, né? Mas Deus nunca se esquecerá. Para mostrar como é difícil uma mãe esquecer de uma criança, de um filho. Sim. Então, ela sempre dá esse primeiro ensinamento, essa primeira instrução, esse primeiro cuidado, já para mostrar e, vamos dizer assim, colocar o filho no caminho. Né? Já de dar essa orientação, né? E aí eu vou colocar um texto de 1 Coríntios que fala que a mulher, até ainda nessa dinâmica de você ter cargos ali que você vai ensinar.
que fala que a mulher tem que, né, 1 Coríntios 14:35. Eu vou ler aqui na nova versão Almeida atualizada, que fala assim, ó, se porém querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Se não pode para adulto, não pode para criança também, o texto aqui está claro, Silvana, não tem para onde escapar. E você falou que é o cuidar de Deus, então ela não pode falar nem para criança, ela não pode falar na igreja. É que são crianças, né? Agora, adulto é um homem, ela não pode se colocar acima do homem. Uma criança, no caso, pode. Falando nisso, Eliezer, eu pensei aqui, não, eu acredito que não tem uma pesquisa, pode até ter que tem alguma pesquisa, uma tese, uma dissertação, mas será que é aquela questão hormonal da mulher, que a gente muda muito no mês, será que também não é um caso de Deus ter poupado, porque a gente age muito por um impulso. Estou valente uma época do mês, depois estou mais triste, chorosa, alegre, eufórica. Será que isso aí também não iria atrapalhar uma liderança ainda mais espiritual? Eu não sei se existe algum estudo sobre isso, mas é de se pensar. Sim, poderia ter essa questão. E aí, Wesley, como é que fica essa questão da mulher não poder falar na igreja? Paulo coloca aqui uma restrição muito maior, né? Se a gente for ao pé da letra, os dois estão sendo liberais aqui, que já estão apoiando até falar com as crianças, Não, né? vamos lá. Vamos entender aí. Vamos entender o capítulo de número Vamos com calma. 14 aí, Tá, né? vai lá. Não é que a mulher não pode falar na igreja. Até mesmo no capítulo de número 11 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre das mulheres orarem e profetizarem. Então, elas estão falando. Quando ele fala sobre isso, tem uma linha de pensamento que fala que era a cultura do povo de Corinto. Como que estava? Quando Paulo entrou e implantou a igreja em Corinto, a igreja ela estava ali, as pessoas estavam ali como adoração a deuses pagãos, e o culto principal em Corinto era o culto a uma deusa dos prazeres, que era um culto que trazia como pessoas sacerdotisas, com momentos de prazeres dentro do templo, mulheres gritando, mulheres falando. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 14, ele está falando da ordem no culto. Provavelmente o problema principal que Paulo estava enfrentando ali era o quê? As mulheres tentando voltar à sua velha pessoa, falando no meio dos cultos, ou até mesmo fofocando no meio dos cultos, ou querendo falar no meio dos cultos. Então, Paulo está querendo dar uma brecada ali no controle do culto. E também, quando ele fala para perguntar para os seus esposos em casa, para incentivar os homens a estudarem as doutrinas bíblicas, para aumentar um diálogo entre os dois, até mesmo um desenvolvimento dentro no homem, né? Sim. Nosso tempo vai passando assim, a gente obviamente não vai conseguir tratar de tudo, e eu queria repartir aqui o programa em outros aspectos, né? Falar dessa questão eclesiástica, corporativa e do casamento também, porque nós vemos avanços das mulheres nas três áreas, né? Silvana, você comentou logo no início que entende que isso pode acontecer, da mulher ter papel de destaque e liderança no mercado corporativo, mas que isso não é o ideal, vamos dizer assim, poderia causar um problema. O que você acha que pode ser uma barreira aí para que a mulher realmente avance nesse sentido? Ou melhor, por que ela não deveria avançar tanto nesse sentido? A gente precisa ter em mente que eu estou falando no caso da mulher casada, da mulher mãe de família. Uma mulher solteira, que não tem uma família, crianças, informação, aí é uma outra história. Vejamos, por exemplo, a mulher no casamento. 8h30 de trabalho, 2 horas de trânsito para ir, 2 horas de trânsito para voltar, aquele estresse na condução. Aí chega em casa, tem que cozinhar. Tudo bem que o marido ajudando, mas é uma carga muito pesada para a mulher. Vai ter tempo para você relaxar e ter um romantismo com o seu esposo? É maravilhoso, eu me sinto muito bem, eu sou concursada, ok. Para o ego da mulher, ter o seu emprego, sair arrumada, trabalhando, maravilhoso. Mas existe uma culpa, sim, porque a gente não consegue dar
toda essa energia que a gente dá para o trabalho, para um casamento. É a mesma coisa para a mãe. Você vê mães culpadas sempre de pegar a criança, colocar na escola, na creche, na vizinha, na avó. E a mãe, ali tem uma ligação emocional, ela gerou aquela criança, no caso, mãe que gerou. Então, esse afastamento da mãe, da criança para um trabalho, a criança tem prejuízo, tem consequência. Além daquele afeto, a questão da disciplina. Então, as crianças apresentam uma indisciplina muito grande, porque um toma conta de dia, ensina de um jeito, a mãe à noite ali rapidinho de outro. A criança fica em conflito, a gente vê prejuízo do papel da mulher fora, trabalhando fora, prejuízo para a família e para o casamento, infelizmente, eu como mulher falando. Então, qualquer mulher que está me assistindo, dentro vai pensar que realmente é isso. É bom por um lado, a gente se sente muito importante, ok, nossa, trabalho, mas tem uma culpa, existe uma culpa, sim, de que algo a gente está faltando. Nós fomos pesadas na balança e fomos achadas em falta. Uhum, entendi, boa. E aí, Wesley, como é que o irmão vê essa questão aí? Poderia ser ou pode apresentar um problema a mulher ganhar esse destaque de liderança no mercado corporativo? Então, como eu já disse até revoltando lá do início, né? Hoje, a maioria das gerentes, dos principais, tanto na área de estudo como na área de desenvolvimento, são mulheres. E isso, querendo ou não, é aquela lei da semeadora, tá plantando e vai colher. Hoje, eu lembro quando me formei, tinha 3 homens e 40 mulheres. Então, você vê que as mulheres, sim, ela vem com essa força, com esse peso, e sem dúvida vai ter um impacto. Tanto como a nossa irmã falou, o impacto nos papéis sociais, como o papel de mãe. O pai não consegue fazer o papel de mãe. Então, automaticamente nós já vemos aí o abalo no crescimento, no desenvolvimento da criança. Então, hoje a mulher está saindo para fora, ganhando espaço em todas as áreas, mas também está deixando de fazer bem feitos os papéis que era feito antigamente. Aí a mulher pode falar, mas eu cozinho, eu cuido, mas ali, será que cuida totalmente como cuidava antigamente? Não cuida, não consegue fazer todos esses papéis. Mas a gente não pode usar essa mesma perspectiva para o homem? Então, do homem não está exercendo o seu papel, por exemplo, a mulher precisa sair de casa porque o homem não consegue sustentar sozinho a casa, precisa da ajuda financeiramente da mulher, por exemplo, e aí o homem acaba se abstendo disso. Então, vamos lá. Hoje, né? Até hoje ainda é um escândalo. Fala assim, em uma casa, a mulher trabalha e o marido não, o marido está em casa. Isso é escândalo isso? Não, ainda muita gente olha com maus olhos, né? Fala, meu Deus, como assim? A família, principalmente antiga, né? Fala, eu tava querendo me aposentar, pô. Não, fala assim, meu Deus, como a mulher tá trabalhando e o marido tá em casa. Isso tá na cabeça das pessoas ainda, né? Isso, infelizmente, ainda tá. Mas, voltando a essa pergunta, será que o pai, ele vai ter a capacidade de fazer o papel da mãe? Hoje, se eu perguntar para você, de quem você é mais próximo, do seu pai ou da sua mãe? Meu pai. Você é mais próximo do seu pai? Meu pai. Aí também ponta de uma parte, porque a maioria é mais próximo da mãe. É o instinto materno, né? É o instinto Fala materno. muito. Da parte do filho para os pais, eu penso que não. Mas da mãe para o filho, em falando de casal, percebe-se. Eu tenho 2 filhos. A gente, não sei se porque meus filhos saíram de mim, eu não trabalhei quando meus filhos eram pequenos. Eu cuidei dos meus filhos e quando eu comecei a trabalhar num período que eles estavam na escola. Né? Então, você percebe, você tem um olhar para coisas subjetivas do filho que muitas vezes o pai não via. Né? Então, essa questão do instinto materno mesmo. Então, acredito que tem, sim, consequências, prejuízos, né, desse afastamento da mãe para com o dia a dia ali da família. Então, posso imaginar que o correto da sua resposta seria
que a mulher não deveria exercer esses cargos? Exceção, eu falo exceção, em casos de exceção. É claro que a gente não vai passar fome, passar necessidade, porque a mulher precisa estar em casa. Mas eu já vejo, vou remontando lá atrás, é o pecado, porque se a mulher tivesse uma estabilidade, uma confiança no seu cônjuge, que ele seria firme ali até o fim. Vamos falar de famílias estáveis, né? Estáveis financeiramente, tá? Certinha. Se a mulher tivesse a certeza que aquele homem ia estar honesto em todos os sentidos, atenção nos mais aspectos, todos os aspectos da vida, ela poderia ficar em paz, deitada eternamente em berço esplêndido, fazendo o papel ideal da mulher. Mas, infelizmente, acontece caso da mulher ter que sair de casa, né? Então, é esse conflito que fica dentro da mulher. Porque eu iria amar ficar, tendo certeza, tudo maravilhoso em casa, cuidando da casa, do cardápio, do filho. Gente, é o mundo ideal. Que mulher que não teria vontade de viver essa vida? Gente, é o sonho de consumo de toda mulher. Mas nós vemos aí, por conta do pecado, que não dá para a gente confiar. Então, o bom da mulher é ter uma carta na manga, um plano B, não ficar deitada eternamente em berço esplêndido, não. Porque caso ocorra essa exceção, que infelizmente imprevistos acontecem, a mulher esteja preparada para assumir, né, infelizmente, de forma excepcional, o papel do homem. Mas eu vejo como exceção. Tá? Essa questão da aventura da mulher no mercado de trabalho tem gerado algumas questões que acabam por modificar a estrutura familiar. Então, a gente falou aqui do marido ser quem oferece o sustento. Já não são em todas as famílias que isso acontece. Se a gente for um pouquinho mais fundo ainda, em muitas famílias a mulher ganha mais que o homem. Em algumas, então, o homem nem trabalha, a mulher que sustenta. E aí não é porque o homem quer ou não quer, pela dinâmica da própria sociedade, econômica e tudo mais. Isso altera, afeta, modifica o relacionamento dentro do casamento? Afeta. Vamos lá. Isso, vamos dizer assim, tem a parte psicológica, né? O ego do homem, você estando em casa ali, você fala, minha esposa sai para trabalhar. Tanto isso, a construção histórica de um pré-conceito sobre isso, fala assim, minha esposa saindo para trabalhar e eu aqui em casa. Isso vai prejudicar tanto a autoestima do homem, quanto o desenvolvimento dele, né? Ele vai ficar mal, não tem como. Porque mudou o papel, né? Quando mudou o papel, qual era o papel? O homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa. Quando a mulher sai para trabalhar, o homem fica em casa. Isso afeta ele ao ponto até mesmo das pessoas apontarem. Como você pode deixar sua esposa sair e você fica em casa? Então, isso vai mexendo no consciente, no ego da pessoa, ao ponto da pessoa pegar uma depressão, eu não sirvo para nada, porque eu casei, porque estou aqui, se é minha esposa que me sustenta. Já se acontecer ao contrário, sim, a mulher vai pensar o quê? Eu preciso trabalhar. Mas para quê? Para comprar minhas coisinhas, para ter meu dinheiro. Já totalmente diferente da cabeça do homem. Eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Sim, modifica, né? Essas questões desse avanço da mulher no mercado, essas alterações, essas composições novas da família, de alguma forma mudam, Silvana, a estrutura do núcleo familiar, a partir, obviamente, da perspectiva cristã. Nós estamos falando aqui daquilo que o texto bíblico orienta. Mas, de alguma forma, isso muda e tem alterado essas composições dentro de casa? Sim. Eu acredito que muitas famílias têm que fazer malabarismo para não ficar de choque com a Bíblia, né? Porque o homem que está ali, aquele papel... E o que eu falei, é uma exceção. Porque no momento que der para voltar para o original... O ideal é voltar, porque tem casos, Eliezer, de mulheres que não têm a necessidade financeira, econômica de trabalhar fora.
Elas querem por ego, por isso, por aquilo. Porque eu conheço várias mulheres que o marido tem uma condição econômica estabilizada, boa, e ainda assim ela terceiriza a educação do seu filho, os cuidados da casa para estar fora. Então, é esse tipo de mulher que eu acho que é um prejuízo, de dar pena dos filhos nesse caso. Agora, caso que, infelizmente, para a sobrevivência, ela tem que sair, ok. Mas assim que der para voltar, eu apoio mais essa posição pensando na criança. Como eu sou professora, eu olho muito para a criança e para o adolescente. E você percebe a diferença de uma criança que tem a mãe em casa e uma criança que não tem a mãe no dia a dia ali com eles. O texto bíblico, pastor irmão, o irmão até citou, né? Do marido ser a cabeça, a mulher em submissão, a cria e tal, aquela estrutura toda que o apóstolo Paulo vai trabalhar, ali parece que não fala de estrutura financeira, mas está falando de uma questão de comportamento. Não deveria ser um problema a mulher sair, ganhar mais e ainda assim o marido ser o cabeça do lar? Ou ali o texto traz alguma estrutura financeira? Então, o texto ali, especialmente, ele não vai falar de estrutura financeira, como você relatou. Ele não dá esse alvará, né? Mas mostrando, o que é ser o cabeça da casa. Ser o cabeça da casa é aquele que traz o mantimento, aquele que toma conta das finanças, do que entra, do que sai. E qual era o papel do corpo? O corpo é a administração dentro do lar, né? Então, ali, quando... Interessante que nós não podemos ter, a família não pode ser encéfala e nem bicéfala. Encéfala sem cabeça, nem bicéfala com duas cabeças. Uhum. Porque se sai os dois, não tem o corpo. Se os dois ficam em casa, não tem a cabeça. Então, cada um com o seu papel. Então, creio que modificando isso, uma pessoa bicéfala, uma família Sim. bicéfala com duas cabeças, e quem vai ali, quem vai abraçar, quem vai acolher, quem vai aconselhar, quem vai apoiar, quem vai conversar. Por isso que hoje nós vemos muitos adolescentes, crianças, trancados dentro dos seus quartos, porque não tem um acolhimento, um abraço, um conselho. Aí procura o conselho fora e já entra o prejuízo todo para dentro de casa. Sim. A estrutura bíblica, Silvana, fala dessa questão financeira ou isso é de papel, de comportamento? Ou seja, eu posso não trabalhar ou ganhar menos do que a minha esposa, mas ainda assim eu sou o cabeça da casa, do lar, da família. Ou a nossa sociedade modificou isso no sentido de que se a mulher ganha mais, se ela tem um destaque profissional, ela acaba sendo a cabeça da família. A Bíblia trabalha com esses conceitos de fora? Então, você vendo de fora realmente tem essa visão, né? E até que mulher eu sou mulher, a gente precisa sempre de um freio, que a gente sempre quer ir mais ali, além. Então, meio que a gente já quer se apoderar mesmo, o dinheiro também, isso é da mulher. Sim. Então, por isso que eu penso que sempre não estou falando um versículo isolado, no geral da Bíblia, você vê sempre a mulher ficando mais assim, porque ela precisa desse freiozinho, senão a gente decola. Vai embora, né? Vai embora e... Depois, para segurar, Exatamente. é difícil. Antes de eu colocar aqui alguns comentários que nós separamos lá do nosso Instagram, eu quero saber a opinião de vocês dois sobre essa perspectiva. A gente está falando aqui, talvez seja só uma impressão minha, tá bom? Acho que o mover da história vai contar isso. Mas de um movimento que não vai retroceder. A mulher avançou e ela não vai voltar. E também, ao mesmo tempo, né, junto com isso, as nossas dificuldades econômicas, financeiras, também não vão melhorar. O mundo está cada vez mais sofrendo com tudo isso. Ou seja, é difícil hoje você ter um só sustentando a casa, sem que isso seja feito em conjunto. Ambos apontaram muitos problemas relacionados a isso. Criação dos filhos, educação, quem que vai abraçar e tudo mais. Mas parece ser algo que não vai mudar. Ou seja, já era, né, pastor Wesley? Não tem mais solução, né? Já acabou, né? Então, agora como é que nós vamos fazer com as crianças, com os adolescentes, com essa nova geração? Não vai ter solução. Não, então vamos lá. Como se falou, né? Esse avanço, na minha visão, não tem como retroceder. A mulher ganhou o espaço dela, tem o espaço dela já. E ficou um espaço vazio, um papel vazio.
E como preencher esse papel? E por isso que nós vemos aí, de acordo com os anos, vai em 2000 aí, me fala um caso de depressão que você ouvia falar direto. Não tinha. Hoje, a depressão, ela pega muito aí na juventude, né? Na parte dos 10 aos 20 anos aí. É o impacto dessa falta desse papel. E como nós vamos observar isso, daqui 20, 30 anos aí, só piorando, e nós vamos perceber onde nós erramos, onde foi a falha. E a falha está aí. Sim, está nessa questão. E aí, Silvana, como é que você observa isso? Eu penso na criatividade da mulher. Nós temos que pensar formas de ganhar o nosso dinheiro, não nos afastando tanto tempo, tantas horas por dia, né? Hoje nós temos vários tipos de trabalho que dá para fazer não virtualmente, ali no bairro mesmo, enquanto o seu filho está na escola. Vai da criatividade, da consciência da mulher, né? Sim. Esse emprego, eu vou ficar 10 horas fora de casa. É criatividade, é pensar, né? Colocar na balança, porque o caos vai chegar uma hora que o mundo vai parar. Se Jesus não voltar, ele vai falar, gente, para tudo. Do jeito que está, não dá. Porque tantos casos de problemas emocionais de crianças até, né? Crianças. Então, vai ter uma hora que vai ter que para tudo, que a gente vai ter que rever os conceitos. Porque casos de índices de suicídio na adolescência. E aí, vai continuar assim, em nome do poder da mulher estar fora de casa? Eu penso que, assim, não é somente por isso, mas o grande motivo desses problemas é a ausência da mulher no dia a dia ali na família. Essa dinâmica dentro de casa. Boa. Ó, eu vou colocar aqui os comentários que nós separamos lá respondendo a nossa enquete, que nós colocamos logo no início, e aí a gente vai para o nosso intervalo. Mas no próximo bloco, meus convidados ainda vão ter a oportunidade de fazer considerações finais, tá bom? E oferecer para você que nos acompanha uma aplicação. Poxa, e agora? O que eu tenho que fazer com tudo isso? O que isso precisa mudar no meu dia a dia? Na minha maneira de enxergar o mundo? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Vamos aos comentários. O primeiro deles do Rodrigo Lima. E o Rodrigo fala o seguinte: mulheres podem e devem compor a liderança. Ele está respondendo a nossa enquete, tá bom? Então, a gente perguntou se as mulheres podem, né, fazer parte da liderança. O Rodrigo aí responde que sim. O próximo comentário do Ítalo Belo. Apenas uma questão de papel atribuído por Deus, mas a mulher pode liderar algumas obras / ações. Obrigado, Ítalo, também pela participação. Próximo comentário do da Giovana Lira. Pastoras não, líder de ministérios de evangelismo, ação social e outros sim. E também no trabalho secular. Então a Giovana fala que pastora não, mas qualquer outra atividade a mulher pode. Obrigado, Giovana. E eu encerro com o comentário do Fernando. As mulheres podem sim exercer cargos de liderança, porém não podem exercer o pastorado. Mais um aqui que fala que a mulher pode liderar tudo, menos na questão do pastorado, da igreja. Obrigado, Fernando, também pela sua participação. Antes do intervalo, tome nota aí do telefone da Grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos aí nessa caminhada juntos. Você vai anotar o telefone e vai ligar. Código 11 3115 0819, é o telefone da Grade. Gosta de estudar a Bíblia, gosta do estudo das Sagradas Escrituras, quer se aprofundar no conhecimento teológico, procure pela Grade. Com certeza você vai se enquadrar em algum modelo, formato e vai poder se capacitar para o seu trabalho ministerial, para o trabalho do Reino de Deus, tá bom? Além disso, nós vamos colocar aí para você o site da HIT, muita informação da nossa programação, da emissora também, tá bom? Chega por lá que você vai encontrar muito conteúdo e nas redes sociais, em todas elas você encontra a HIT, Instagram, Facebook e YouTube também, tá bom? Então vá por lá que você vai poder compartilhar e assistir todo o material que é produzido aqui na HIT, tá bom? Não só do Vejam Só, mas dos outros programas da emissora também, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando sobre a possibilidade da mulher exercer papel de liderança. É óbvio que nós falamos dentro da igreja e fora da igreja também. Cargos profissionais, no casamento, né, dentro de casa também. Então foram várias perspectivas que nós tentamos abordar dentro do nosso tempo. É claro que tem muita coisa para a gente falar, mas tanto o pastor Wesley Brito quanto a Silvana Filgueira deram as suas opiniões, observações sobre essa temática, tá bom? E obviamente que você em casa, se interessando, vai se aprofundar nisso. Antes de dar aquela moral para você que nos assiste e mostrar as fotos que nós recebemos e o nosso presente e tudo mais, deixa eu só pegar aqui duas opiniões que nós pescamos lá do nosso Facebook. Primeiro, Josué. Eu acredito muito que as mulheres cristãs estão na mesma posição que o mundo, em questão de reivindicar os supostos direitos das mulheres. Então, o José fazendo essa questão e achando que a mulher da igreja está pegando essa ideia do mundo, né, de empoderamento. Foi a Silvana que falou isso, né? Do empoderamento. Boa, Josué. E a Abigail, aí ela já vai para uma outra perspectiva. Se Deus nos chamou ao ministério pastoral, a liderança, temos que cumprir. E isto não está relacionado a tomar o lugar do homem. Obrigado, viu, Abigail? Inclusive, depois a gente pode pegar essa temática e fazer aqui um programa, porque daí também vai dar muito debate. Você viu que ela já colocou uma outra questão, né? Que Deus que chamou. Pai, eu quero ver quem vai colocar aí. Esse daí é bom, hein? Anota aí que nós vamos fazer a partir desta perspectiva do chamado de Deus. Porque se a Bíblia é contra, tecnicamente Deus não chama. Isso daí dá debate bom também. Bom, deixa eu anotar daí que é para outro programa. Manda sua foto, nós vamos mostrar aqui no Vejam Só e você vai concorrer a um presente do programa. Como é que você faz? Pode ir no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Faz uma selfie assistindo o programa, bom, e já encaminha lá por mensagem. Nome completo, cidade e estado. Se você não utiliza o Instagram, vai no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e lá manda também a sua foto por mensagem. Aproveita agora, já faz a selfie e já encaminha. Nome e cidade e estado, tá bom? E aí nós vamos mostrar a sua foto aqui e você vai concorrer ao presente que nós vamos mostrar na sequência. Vamos às fotos. A primeira delas vem lá do Rio de Janeiro, Belford Roxo. E quem vai aparecer aí é a Eliane Elisa, é a nossa telespectadora lá de Belford Roxo. Boa, Eliane. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe, o pessoal do Rio de Janeiro participa demais aqui do Vejam Só. Deus abençoe, minha irmã. Próxima foto do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. E a nossa telespectadora da vez é a Maria Antônia. Tá aí, ó, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Maria, pelo carinho, viu? Deus abençoe. A nossa última foto vem de Ribeirão Preto, também, né, aqui interior de São Paulo. José Bernardes é o nosso telespectador aí também acompanhando. José, meu irmão, obrigado, viu? Forte abraço a você, toda a sua família, a sua casa também. Deus derrame muita graça. Não sei se a produção fez conscientemente, mas você viu que colocou 2 fotos de mulher e uma só de homem. A mulher está na liderança até das nossas fotos. E vocês falando que não pode, tá vendo só? Bom, mande a sua foto e você vai concorrer a um presente. O presente deste bimestre é esse livro maravilhoso do professor Marcos Eberlin, Fomos Planejados. É um livro muito legal que fala sobre, aborda uma temática científica da criação de todas as coisas, tá bom? E, obviamente, da criação do homem. Vale muito a pena, tá bom? Vai lá e manda sua foto e nós vamos mandar o livro na sua casa se você for presenteado, tá bom? Silvana, vamos começar com a irmã. 3 minutinhos, tá bom? Conclusões, né? Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador da temática que nós abordamos. Por favor. Mulheres, eu queria estar falando outras coisas diferentes, coisas que vocês gostariam de ouvir. Porém, você com um olhar panorâmico da Bíblia, não pegando versículos isolados, nós não encontramos subsídios para a mulher, principalmente no Novo Testamento, estar liderando alguma coisa. Ou porque eu não sei, eu não posso te falar. Né? Então, vai daquilo que eu falei durante o programa. Caso você se encontre numa posição de liderança em casa, liderança, que seja um caso excepcional, né? Que volte às raízes, ao que a Bíblia
ensina, eu falando como cristã. Se eu não estivesse falando como cristã, se eu não fosse cristã, o discurso seria outro, mas é a Bíblia que norteia minhas decisões. Então, infelizmente, para algumas, é o que a Bíblia fala para nós mulheres, né? Então, é isso. Caso você esteja nessa posição contrária que a Bíblia indique, assim que possível, que as coisas voltarem ao lugar, assuma a sua posição de mulher segundo a Bíblia. Boa, obrigado, viu, Silvana, pelo carinho, pela atenção com o programa. Sempre muito bem-vinda, as portas estão abertas. E os contatos da irmã à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, do trabalho da irmã, falando principalmente sobre essa questão do pentecostalismo, tá bom? Do protestantismo. Essa semana, viu, Eliezer? A gente chega a 50 mil inscritos no canal do YouTube, Diário Pentecostal Historiando. Então, entra lá, se inscreva no canal e vá lá também no nosso Instagram e no Facebook, Diário Pentecostal. Boa, então as informações também. Vale muito a pena você conhecer o trabalho da nossa irmã e, obviamente, privilegiar também a produção deste conteúdo, tá certo? Pastor Wesley, a palavra está com o irmão também. Considerações finais e uma aplicação. 3 minutinhos, por favor. Ok, vamos lá. Falar para você, mulher, você que é esposa, você que é jovem, você que tem vontade de fazer a obra de Deus. Com tudo isso, a Bíblia não vai te menosprezar. Ela não vai falar que você é menor do que o homem e nem maior do que o homem. Mas como Paulo fala para Timóteo, que as mulheres fazem a obra de Deus com bom grado e com boas obras. Quero falar que sim, você pode ser aí missionária, você pode pregar a palavra de Deus, você pode instruir, discipular crianças, jovens, outras irmãs. E Deus não vai te deixar de lado, mas quer te usar. Quer usar você, quer enviar você para outro país, quer fazer você uma grande mulher que vai levar a palavra dele. Fique com o meu abraço e uma força aí. Amém. Obrigado, viu, pastor Wesley, também pelo carinho. Os contatos do irmão também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Então, chega por lá que você vai encontrar todas as informações para conhecer um pouquinho melhor também do ministério e do trabalho do irmão, tá bom? Inclusive, não só na igreja, mas na área da psicologia também, tá? De novo, obrigado. As portas estão abertas, sempre muito bem-vindo, Muito obrigado. Irmão. Quando precisar. Boa, será convidado, com certeza. Bom, a nossa enquete hoje não tem resultado, né? Porque a gente pediu a sua opinião. Eu quero agradecer, então, demais a todo mundo que participou, que votou, que deu a sua visão, que comentou lá, ou até que brigou com a gente também, né? O pessoal fica bravo lá com o Vejam Só e às vezes briga com a gente também, tá bom? A ideia aqui, obviamente, do programa é que a gente aprenda, cresça e evolua no conhecimento, tá bom? Sempre, obviamente, a partir da perspectiva das Escrituras Sagradas. E esse é o nosso objetivo, levar até você esse conhecimento, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!